nós rendemos graça nesta tarde pela sua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para cumprir o que o Senhor mandou. Ide e pregai o evangelho para toda criatura. Obrigada, Pai, porque todos nós estamos aqui com essa mesma ordenância de levar a sua palavra a todas as pessoas. Obrigada porque eu declaro corações disponíveis para receber aquilo que o Senhor quer transmitir. Obrigada porque hoje pessoas vão sair daqui renovadas, transformadas, convictas do que o Senhor quer tratar na vida de cada um. Obrigada pelo chamado maravilhoso que o Senhor tem para todos nós cumprirmos o propósito que o Senhor colocou na sua vida. Apresento a palavra de hoje, apresento a vida de cada pessoa que aqui está e declaro que todos nós seremos grandemente abençoados pela manifestação do Espírito Santo neste lugar. E se você crê junto comigo, você fala amém. Pode se sentar. Boa tarde. Eu fui ali no fundo ligar o microfone, né? Aí o menino falou assim, Érica, você consegue ligar lá? Eu falei, não, deixa ligado. Tá, então eu vou deixar ligado e controlo aqui, né? Quando você for lá na frente, eu libero. Eu falei, por favor. Senão eu esqueço que o meu chamado não é para cantar, né? Você está com o microfone e o louvor aqui, você se empolga, estraga depois tudo o negócio lá no YouTube. Que aí a gente vai assistir e ver que estragou o louvor, né, Carla? Mas não aconteceu isso, não. Gente, hoje nós estamos aqui com muita alegria para falar sobre o tema de prosperidade, vida de prosperidade. Eu assisti hoje de manhã a ministração da Bárbara, que fui muito abençoada lá em casa, levei uns chacoalhões também, ainda bem que eu estava sentada. E sabe o que eu acho mais lindo de Deus? É que mesmo todos nós falando do mesmo tema, Deus trabalha no coração de cada um de maneira diferente. Então, se você está aqui hoje para ouvir sobre vida de prosperidade, abra o seu coração e veja aquilo que o Senhor quer trabalhar na sua vida. Sabe que prosperidade, ela não é medida de acordo com o teu nível material. É algo que muita gente confunde. Lá no mundo eles vão julgar se você é próspero, se você não é, de acordo com o seu carro, com a roupa que você veste, com a casa que você mora. Mas nós estamos aqui para seguir a prosperidade bíblica, porque nós não somos do mundo. Então nós não precisamos seguir a doutrina e os mandamentos do mundo, e glória a Deus por isso. É libertador saber que você não é escrava do mundo. É libertador saber que você pode seguir os princípios bíblicos e ser próspero em todas as áreas da sua vida. E sabe que prosperidade, ela tem a ver com o quanto Deus está na sua vida. Tem muitos mitos que às vezes a gente fala assim, vamos saber se a pessoa é próspera. Assim, a pessoa está ganhando dinheiro, crescendo, ficando rico, né, trocando de carro. Você fala, deve estar muito assim com Deus. E se a pessoa não está rica, está pobre, você fala, acho que não está com Deus não, deve estar brigado. E também não é isso. Não é assim que você mede a prosperidade na vida de alguém. Mas é como alguém se comporta em todas as situações da vida. Sabe que você pode ser próspero, não importa a situação que você vive agora. Eu coloquei o tema, prospere na escassez. E parece bem o contrário. Mas nós vamos ler alguns versículos da Bíblia, porque eu quero ensinar você, assim como eu precisei ser ensinada, para eu poder evoluir em todas as áreas da minha vida sem medo, sem culpa. Fala assim, eu posso prosperar sem culpa. Porque também tem outro mito lá fora, que a riqueza é do diabo. Que crente não pode ter dinheiro, que crente tem que ser humilde. E não tem nada a ver. Você pode ser humilde tendo muito dinheiro. Assim como muita gente não tem dinheiro e pensa numa pessoa difícil de lidar. Entende? Isso tem mais a ver com o seu interior. Como você está, o quanto você tem ouvido a voz do Espírito Santo. Então hoje nós vamos aprender, amém? Eu coloquei assim, prosperidade de cada pessoa é única, porque cada um de nós foi convocado por Deus para uma jornada diferente. Então, por exemplo, às vezes você olha para a minha vida e fala assim, a Érica é uma pessoa próspera porque ela é casada, teve filhos, olha, trabalha, o marido trabalha, olha que beleza.
Mas às vezes, você vai ser muito próspero, às vezes não, certeza. Mesmo sem você estar casado e mesmo sem você ter filhos. Você não precisa achar, então eu tenho que casar, ter filhos, ter uma casa, um carro, aí eu vou ser próspero. Não, porque o Senhor me chamou e te chamou e colocou na vida de cada uma de nós propósitos diferentes. Você não veio aqui à toa. Você já estava no coração de Deus antes mesmo de você nascer. O Senhor não colocou um propósito na sua vida. O Senhor colocou você para seguir o propósito dEle. Ele confiou em você, Ele confiou em mim, é algo poderoso. Eu falo assim que quando eu era lá do time contrário do mundo, eu sempre falei muito e sempre fui falante, só que eu usava para o lado errado. Deus não tira o talento que Ele colocou na sua vida, mesmo que você não saiba usar. Ele vai recalcular a rota, até Ele conseguir te encontrar de novo, para fazer você acertar. E eu usava o dom da fala, eu usava o dom de conversar, para fazer fofoca. Hoje não mais, tá, gente? Estou convertida. Para brigar, para falar o que eu pensava. Hoje o Espírito Santo fala, não fala não, doida, fica quieta. A gente aprende a ouvir o Espírito Santo. A gente pega tudo aquilo que a gente achava, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. E a gente começa a moldar de acordo com a palavra. E é tão lindo ver como Deus nos molda com amor. É tão lindo ver aquilo que Ele colocou na nossa vida sendo usado para o caminho certo. Do mesmo modo, a prosperidade na sua vida. Vai ser tão lindo quando você começar a entender o que é prosperidade, começar a viver uma vida de prosperidade e começar a fluir em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ler o que está escrito em Filipenses 3. Abre aí comigo. Filipenses 3. Deixa eu abrir aqui também. Do 12 ao 14. E diz assim, Paulo está falando assim, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, a minha versão é NTLH, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você já nasceu de novo? Então você é chamado para uma nova vida. Você precisa largar as coisas do passado para trás e começar a se preparar e se projetar para o que Deus preparou para você de agora em diante. Um dia eu ouvi o pastor explicar sobre o retrovisor do carro. E eu achei muito legal. Toda vez que eu me pego deixando a minha mente lembrar de coisas que não são legais, eu lembro do retrovisor do carro. Que o retrovisor do carro, ele serve para você olhar para trás, olhar nele e ver o que está atrás para você se projetar para ir para frente. Quero ultrapassar o carro. Então você olha o retrovisor, vê se está limpo, está livre, eu vou. Não é assim? E a mesma coisa na nossa vida. A gente até pode olhar para trás, mas para você se preparar e se projetar para os passos que você vai dar de agora em diante. Eu quero ler com você também o que está escrito em 3 João. Abre comigo, 3 João. Só tem um capítulo, o versículo 2. E fala assim: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Em outra versão fala, assim como é próspera a sua alma. Sabe que prosperidade, ela está ligada à saúde, e ele deixa isso bem claro, que você vá bem, tanto de saúde como espiritualmente.
assim como é próspera a sua alma. Por que que a prosperidade está totalmente ligada à saúde? Porque a prosperidade, ela está ligada com a sua saúde emocional, a sua saúde financeira, a sua saúde conjugal, a sua saúde ministerial. Você precisa estar saudável em todas as áreas que Deus colocou você para viver. Você é mãe, então você tem que estar saudável no relacionamento com seus filhos. Você é casado, então você tem que ter um relacionamento saudável. Como é que você vai viver uma vida próspera se o relacionamento estiver conturbado? Como é que você vai ter uma vida próspera se o relacionamento estiver só à base de xingo, briga, ofensa e crítica? Não tem como, mas não é porque Deus não quer que você prospere. É porque a saúde nessa área da sua vida está contaminada. Mas sabe qual é a parte boa? Somos nós que levamos saúde para a nossa vida. Sabe, através dessa palavra, quando você estuda, quando você aprende, você consegue colocar todas as áreas da sua vida em perfeita saúde. E eu quero contar para você a história de José. Eu anotei aqui, se você quiser abrir, você abre. Senão, não precisa, porque eu vou ler, para a gente não perder muito tempo. Eu quero mostrar para você como é prosperar mediante a escassez. E quando eu falo escassez, eu falo na visão do mundo. Às vezes a gente não vê assim, a pessoa está passando por uma necessidade e o mundo fala, tá feio, tá prosperando não. E nós vamos aprender aqui hoje com a vida de José. José, ele foi próspero, ele mostrou o que é ter uma vida próspera em 3 áreas da vida dele. 2 delas parecia assim que era impossível viver prosperidade naquela situação. Eu quero que você leia comigo em Gênesis 39, do 3 ao 4. Fala assim: você sabe que José foi vendido e ele foi dado como escravo. Potifar comprou ele, levou para casa e ele virou escravo de Potifar. Fala para mim, você consegue imaginar um escravo próspero? Naturalmente falando, você foi vendida, tirada de casa, virou escrava, é próspera? Você vai falar o quê? É escassa. Mas vamos ver o que fala na palavra. O dono de José viu, deixa eu trocar aqui para a versão Ara, que fica melhor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Sabe o que aconteceu? José era escravo, ele começou a dar o melhor dele, porque para você ser próspero em qualquer área da sua vida, não importa a situação como ela esteja, mas o que importa é como você se comporta diante da situação. E José, eu imagino, vou trazer aqui para minha versão ampliada. Eu imagino José falando, tá ruim, mas se eu não pensar positivo, isso aqui pode piorar. Então é melhor eu ver assim, o que eu posso fazer com isso? Não é a gente ficar, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Nem tinha ainda Chapolin na época. Então, José, ele falou assim, não, eu vou dar o meu melhor aqui. Porque ele só ficou apegado no sonho que Deus pôs para ele. Ele viu os feixes de trigo se curvando diante dele. Ele viu que Deus tinha um propósito para ele. Ele se apegou nesse sonho e ele falou, não importa o que meus olhos naturais estejam vendo, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com aquilo que o Senhor mostrou para mim. Ele começou a dar o melhor dele. Potifar era crente? Não. E por que às vezes as pessoas têm líder que não é crente e ela quer fazer de qualquer jeito? E por que na empresa, só porque o patrão não é crente, o funcionário quer fazer a torta e a direita de qualquer maneira? Como é que vai prosperar? Porque o Senhor não manda você obedecer só quem é crente. Ele manda você ser excelente em tudo que você fizer, independente da área que você está. E José começou a dar o melhor dele. O que Potifar viu? Menino, não sou crente não, mas o Deus desse menino aí é poderoso. Porque tudo que esse menino põe a mão, prospera. Então eu vou confiar a minha casa, os meus bens e minha riqueza nele. A Bíblia fala que Potifar não precisava se incomodar com mais nada. José cuidava de tudo. Agora fala para mim, qual é a melhor situação? Ser só escravo ou ser líder de toda a riqueza de Potifar? Ele prosperou numa área de escassez. Mas não foi só aí não. José, depois de tudo isso, depois ele foi o quê? Preso.
Pronto, se fosse no dia de hoje, as pessoas já falariam assim, ah lá, ó, não adianta fazer certo não. A gente faz, e ainda assim dá errado, desisto. Pensa numa frasezinha que está na boca de muita gente, é o tal de não aguento mais. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não aguenta mesmo se você começar a medir pelo seu intelecto e pela sua força. Mas se você se lembrar que você não está sozinho, se você se lembrar que tem alguém que está lutando as suas lutas, você aguenta sim. Porque a palavra fala que se você não desistir, se você perseverar, é certeza que você colherá. Então se apega nisso. Eu não sei a situação que você está vivendo agora, mas se apega na promessa. Depois, em Gênesis 39, do 20 ao 23, fala assim: e o Senhor de José tomou-o e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Você consegue imaginar uma pessoa presa e próspera? Agora, qual situação é melhor? Ficar preso chorando? Ou de repente estar liderando todos os presos? Pronto, fui preso, virei líder deles. Qual situação você quer? Como você quer ser visto pelas pessoas? Aqueles presos, eu imagino eles olhando para José e falando: estamos no mesmo buraco que ele, porque ele é nosso líder. O que fez ele? Não importa a situação, você pode se destacar em qualquer lugar. Você pode se destacar diante de qualquer situação. Porque prosperidade, ela não está ligada à riqueza material. Prosperidade, ela está ligada à riqueza do céu. Prosperidade, ela está totalmente... Eu coloquei prosperar é resultado da presença de Deus na sua vida. Prosperar nada mais é do que o resultado de quando você coloca Deus na sua vida. Mas não é colocar Deus na sua vida só no domingo no culto. É colocar Deus na sua vida sobre todas as coisas, sobre qualquer decisão. Eu faço cabelo, e quando eu vou fazer cabelo, eu falo: Espírito Santo, eu sei que no fundo você também entende de cabelo, vai, me ajuda. Não me deixa sozinha nessa. Eu estudei, eu me formei, mas eu preciso que você me abençoe. Porque eu também sei que eu não fui criada só para fazer cabelo, não. Eu sei que Deus pode abençoar a vida das pessoas através daquilo que eu faço. Eu sei que eu posso levar uma palavra para a pessoa enquanto eu faço o cabelo dela. Eu sei que eu posso apresentar Jesus para ela enquanto eu faço um cabelo. Isso é a gente levar a palavra para todos os lugares da nossa vida. Não importa a situação, o que você faz, você pode levar Jesus para a vida das pessoas. Eu falo que o lugar onde eu estou trabalhando e as pessoas que trabalham comigo nesse lugar, eu digo: nós não estamos aqui para fazer só atender. Nós estamos aqui para representar Jesus, o amor dele, para que as pessoas olhem para a nossa vida e falem: gente, essas mulheres estão trabalhando o dia inteiro, das 7h30 da manhã, às 7 da noite, de pé, e está alegre. Por quê? Porque Jesus é com a gente. Porque nós fazemos para Ele. Amém? Então tem duas formas de você prosperar. Anota aí na tua mente. Ter a presença de Deus, por isso que a Bíblia fala: o Senhor era com José. E a segunda, realizar algo. José estava sempre fazendo alguma coisa, gente. José não ficou sentado chorando, olhando para o passado: mas meu pai gostava de mim, eu era o filho preferido, por que me entregaram para cá, eu quero voltar. Como é que Deus vai fazer coisa nova na sua vida se você só se alimenta do passado? Como é que Deus vai te apresentar prosperidade bíblica se você se alimenta só de escassez? E tem pessoas que falam assim: Érica, quando eu não consigo controlar, quando eu vejo, eu já estou pensando negativo. E aí, a gente só pode fazer uma pergunta, né? O que você assiste? O que você ouve? Quem é as rodas de amigo que você está sentando?
O que tem saído da sua boca? Você pode ser o profeta da sua vida. Tem gente que anda de igreja em igreja atrás do profeta. Por que você não é o profeta da sua própria vida? Porque Deus deu autoridade e na verdade Ele deu uma ordem. Porque Ele falou que nós temos poder através daquilo que a gente fala. Por isso que Ele fala que da nossa boca sai palavras de vida e sai palavras de morte. Então você pode abrir a sua boca, independente da situação que você está vivendo, e começar a declarar essa situação sendo resolvida. Se você fechar os olhos agora e imaginar, alguém aqui está passando um desafio, levanta a mão. Não vou perguntar qual é e nem vou te expor. Levanta a mão. Um desafio. Agora vamos fazer um exercício, fecha o olho. Imagina esse desafio, traga ele, vai doer, talvez vai sentir gelo na barriga, coração vai apertar, deixa doer. Agora imagina o seguinte, olha para esse desafio tomando a forma que você deseja. Começa a trazer imagens que mostram esse desafio sendo completamente resolvido. Começa a trazer na sua memória você vencendo sobre esse desafio. Qual é o sentimento que você tem quando você traz à memória a vitória? Quando você traz para a memória a imagem que você quer ver e não a que o mundo está te mostrando. Olha aqui para mim. Nós não podemos se alimentar de escassez e querer prosperar. Nós precisamos controlar a nossa mente. Tem uma frase, deixa eu ver se eu anotei ela, que eu gostei demais. Eu acho que eu não anotei. Mas fala assim, o tolo fala daquilo que vê. O sábio fala daquilo que ele quer ver. Mas a situação está difícil, eu vou mentir? Não, você vai falar como é que ela vai ficar. Você vai prosperar, você vai profetizar sobre ela. Eu declaro, eu tomo posse, eu uso a minha autoridade, eu dou uma ordem para esse problema ir embora. Isso é prosperar, é você tomar posse dessa herança. Não é o meu caderno, é a Bíblia. É você tomar posse da herança que já é sua. Amém? Eu coloquei assim, você prova de todo tipo de prosperidade quando usar sua autoridade na sua mente. Por que na mente? Porque tudo começa aqui. Não é o tema de hoje, mas tem um livro que se chama Autoridade do Crente. Se você não leu, você precisa desse livro. A autoridade do crente. Você precisa conhecer a sua autoridade, você precisa saber até onde você pode ir. Sabe quando o caminho já está aberto, você está parado com o freio de mão puxado? Você precisa saber o que você pode trilhar. E esse livro, ele fala sobre a autoridade, sobre doenças mentais. Então você vai prosperar e provar de prosperidade quando você começar a controlar a sua mente. Não dá para você viver uma vida próspera se dentro da sua mente você estiver alimentando negatividade. Não dá para você falar positivo e pensar negativo. Assim como não dá para você pensar positivo, quando vem o problema você, ai, tá vendo, sabia que não ia dar certo aquilo. Porque a fé fala para a gente se comportar como quem já é. Comemorar, mesmo sem ver. Porque você crê nessa palavra. Amém? Romanos 12, do 1 ao 2, fala o quê? Não se conforme com este século, seja renovada pela renovação da sua mente. E ainda falando sobre vida de prosperidade, eu quero desmistificar algumas coisas aqui para trazer clareza para a sua vida. É pecado ter riqueza? Não, não é pecado ter riqueza. Vamos ler Timóteo 6,17. Primeiro Timóteo, deixa eu ver se é o primeiro. Diz assim, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em
Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Se riqueza fosse pecado, ele não estaria instruindo como que a gente deve se comportar diante da riqueza. Porque ele fala assim, para que o rico não confie só na riqueza. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Elas caem na armadilha de pegar uma grande quantia em dinheiro, poder comprar todas as coisas e começar a achar que Deus não é mais necessário na sua vida. Muita gente começa a trocar a palavra, começa a trocar o ensino pelas suas riquezas, porque ela confia tanto no seu intelecto e ela confia tanto no seu poder mediante aquela riqueza que ela começa a ignorar Deus. Isso é pecado. Às vezes a gente vem para a igreja, eu vim, por exemplo, para a igreja destruída. E a gente começa a pedir, Senhor, me ajuda a prosperar, Senhor, me ajuda a resolver meus problemas. A gente vem que a gente não tem nem o gato para puxar pelo rabo. Aí Deus vai, prospera, te dá tudo aquilo que você deseja. E aí quando você prospera, você vai para a rua comemorar. Aí volta para os antigos hábitos, para os antigos lugares, para poder comemorar aquilo que Deus deu para você. Isso é pecado. Porque Deus te deu riqueza para você abençoar a vida dos outros também. Eu vi quando Bárbara falou sobre a gente dar as coisas que não usa, prosperar na vida dos outros, abençoar. Isso está de acordo com a palavra. Então não adianta a gente pedir coisa para Deus que depois vai nos afastar dele. E dívidas eu coloquei, elas são armadilhas do diabo. E eu coloquei uma afirmação e não uma pergunta, mas ela poderia também ser uma pergunta. Porque às vezes a gente vê pessoas falando, eu estou endividado, o diabo armou para mim. Sim. Me chama no final do culto que eu vou dizer quem armou. Sabe o que? Dívida é sinônimo de descontrole. E normalmente esse descontrole começa na mente. Porque o diabo não usou seu cartão, não comprou nada no seu nome, não fez parcela. Mas a gente, por algum motivo, a gente não está satisfeito em alguma área da nossa vida. E a gente começa a querer suprir com coisas. Preciso comprar, preciso comprar. Eu gostava tanto de comprar, gente, que até para o mercado ficar andando com o carrinho pondo sei lá o que dentro, eu já me satisfazia. Tá vendo que isso é um problema? O meu filho um dia passou na frente de uma loja pequenininha e falou assim, mãe, olha aquilo ali, compra. Daí eu olhei, era uma caixa assim, eu não entendi o que era. Eu falei, o que é aquilo? Para que é? É compra para nós descobrir. Aí eu vi que o menino estava ficando doido igual a mãe. Eu falei, gente, eu preciso mudar, senão esse menino vai se perder junto comigo. Por quê? Porque eu mostrava para o meu filho que a satisfação vinha de coisas materiais. Por isso que eu fali. Então entenda que o Senhor quer que você viva de cabeça erguida. O Senhor quer que você prospere. Ele não quer que você passe falta de nada. Assim como riqueza não mostra o teu grau de espiritualidade, pobreza também não. Mas na pobreza a gente não dá bons testemunhos. Eu falo que eu conversei com várias pessoas essa semana e as pessoas contou uma história. Porque na igreja, fala muito de dinheiro, Érica. Fala muito de dinheiro na igreja. Aí eu fiquei pensando e quero perguntar para você aqui. Alguém aqui é formado em educação financeira? Levanta a mão. Eu vou abaixar porque eu não sou. Ninguém. Se você não aprender sobre dinheiro aqui, você vai aprender aonde? A gente tem que ensinar mesmo, a gente tem que falar mesmo. Porque o dinheiro está se tornando uma armadilha na vida de muita gente. Muitas pessoas estão perdendo a alegria de viver pela falta de dinheiro. Muitas pessoas estão tirando a própria vida por causa de dívida. Muitas pessoas estão perdendo o ânimo, largando família, destruindo família por causa da falta do dinheiro. Então sim, a gente precisa falar de dinheiro. Para que isso, como a Bárbara falou de manhã, para que isso não seja mais um problema na sua vida. Amém? E eu coloquei aqui, peça a Deus sabedoria, porque às vezes a gente quer tomar decisões em relação à nossa vida financeira e não sabe como. Mas a Bíblia fala, peça sabedoria e eu darei. Peça a Deus para instruir você como você deve se comportar em cada área da sua vida. Como você pode trazer saúde para todas as áreas da sua vida. E eu coloquei assim, pobreza e dívidas prevalecem onde existe ensino errado. Pobreza não é maldição no Novo Testamento, amém?
Nós fomos chamados para viver uma vida com abundância. Então, o máximo que está acontecendo na sua vida, se você passa um problema financeiro hoje, é a falta do ensino. Por isso que a Bíblia fala, o conhecimento chega, o conhecimento liberta. Você aprendeu com o problema, começou a pôr em prática, tomou novas atitudes, pronto, vai ser resolvido. Amém? Eu gosto da passagem onde Jesus multiplica os pães. Aquele momento, Jesus ensina duas coisas sobre prosperidade. Ele multiplica o pão, mas ele também manda recolher os cestos. Ele mostra o que é transbordar, ter ao ponto de satisfazer todas as pessoas que estavam ali, mas ele também mostra o que é você se organizar. O que é a gente ter controle. Quando você controla aquilo que chega na sua mão, você não está sendo avarento. Você está apenas mostrando respeito com Deus sobre aquilo que Ele colocou na sua vida. Você está mostrando para Deus que você respeita aquilo que Ele confiou na sua vida. Amém? A vontade de Deus é suprir suas necessidades para que o propósito dele se manifeste. Como é que ele vai manifestar o propósito que ele tem na sua vida se a gente viver só na avareza? Mas você sabe que independente da situação que você esteja, eu quero que fique fixo na sua mente hoje assim. Você vai ter uma vida próspera. Amém? Você vai ter uma vida próspera. À medida que você colocar Deus na sua vida. Seja uma pessoa mais animada do seu trabalho. Seja a pessoa mais excelente na sua faculdade. Seja a pessoa mais simpática na sua igreja. Seja a pessoa mais educada na rua. Hoje eu conversando com a minha amiga, ela falou assim que ela foi muito humilhada no trabalho dela quando ela começou no primeiro emprego. E a pessoa xingava ela, ofendia ela e falava, você é burra, você não estudou. Ela falou, mas a pessoa também me conheceu na igreja. Eu falei, mas ela era crente? Sim, era crente. Como é que a gente vai viver uma vida próspera tendo comportamentos escassos? Seja você a melhor pessoa que o mundo precisa. O mundo não vai mudar, mas nós podemos ser a transformação que o mundo precisa. Você entende que prosperidade não tem a ver com sentimento? Você entendeu? Você entendeu que você não precisa se considerar próspero só quando a conta bancária estiver cheia? Você entendeu que você pode se apegar a Deus e se considerar próspero em todas as áreas da sua vida? E por último, a maior prosperidade que existe no mundo é você nascer de novo. A maior prosperidade que você pode ter e tomar posse é do novo nascimento. Essa é a maior prosperidade que a gente pode ter na vida. Se você já nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já pode tomar posse da prosperidade. Porque você foi chamada para essa nova vida. As coisas do passado ficaram para trás. E eis que faço tudo novo. Eu quero que você leia comigo 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui também. 1 Pedro 2, 9. Eu vou colocar na NTLH. 1 Pedro 2, 9. Colocou aqui? Consegue pôr para mim aqui, para a gente ler? 1 Pedro 2, 9. Olha isso. Eu quero que você leia comigo. Mas eu quero que você acredite na profecia que vai sair da sua boca a partir de agora. Você concorda? Então vamos lá. Mas vocês são a nação, o povo que pertence. Vocês foram que os chamou para. Quem vai viver na luz? Fala eu. Fica de pé.
O grupo de louvor pode subir. Você foi chamado para sair das trevas e viver na luz. Você foi chamado para representar Deus em todas as áreas da sua vida. Então o seu casamento vai ser próspero. Os seus filhos serão prósperos. As suas finanças serão prósperas. Você prosperará onde você colocar os seus pés. Você prosperará em todo lugar que as suas mãos tocar. Você representará Jesus em todas as áreas da sua vida, porque é da vontade dele. E eu quero aproveitar essa palavra, esse momento, para fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a aceitar Jesus agora, para que você possa viver essa prosperidade. Essa prosperidade é para os filhos. Essa prosperidade é para todo aquele que publicamente aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém em nosso meio que hoje decide aceitar e entregar a sua vida para Jesus? E você pode pensar, se eu aceitar agora, como é que vai ser amanhã? Ele fala assim: vem a mim do jeito que você está, e eu modificarei você. Tem alguém em nosso meio? Se tiver, levanta a mão aí no seu lugar. Todos salvos? Amém? Então vamos orar por essa palavra. Pai, nós queremos render graças ao seu santo nome. Obrigada, Senhor, porque a verdade chega e ela liberta as nossas vidas. Levanta as suas mãos e faça a sua súplica a Ele nesse momento. Fala para Ele que você reconhece que você é próspera. Fala para Ele que você aceita essa prosperidade. Fala para Ele que você toma posse da prosperidade hoje. Pede perdão pelo tempo que você se alimentou de escassez. Pede perdão por você ter tido comportamento escassos. E toma posse da prosperidade hoje. Pai, nós rendemos graças ao seu nome. Agradecemos por essa palavra. Declaro em nome de Jesus Cristo prosperidade na vida dessas pessoas e na minha também. Eu declaro conhecimento chegando na vida deles. Eu declaro, Senhor, eles fluindo em todas as áreas da vida deles. Eu declaro, Papai, espírito de ousadia e de sabedoria tomando posse da vida deles nesse momento. E eu declaro, Papai, a escassez não será um problema do seu povo. A escassez não controlará mais a mente do seu povo. A partir de hoje, nós seremos alimentados por uma mente próspera, uma mente sábia, uma mente que pratica a palavra, uma mente renovada. E a partir de agora, nós deixamos para trás antigos hábitos, antigas palavras e escolhemos ser profetas da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a palavra foi plantada, a semente foi plantada e ela vai crescer, e ela vai prosperar, e ela vai dar frutos para que nós também possamos levar essa palavra para a vida de outras pessoas, porque essa é uma ordenância: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém? Pode acender as luzes. Sabe, meu irmão, você talvez se questione, né? Como a Érica falou aqui na frente, a gente ouve tanto falar sobre prosperidade, sobre dinheiro na igreja, mas eu quero dizer